Oi, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira e aí comecei o dia com as revisões. Eu tinha, como vocês viram aí, tava com 6 revisões agendadas para hoje. 5 estavam atrasadas e uma era para hoje mesmo. Por que atrasadas? Porque hoje é segunda-feira, né? E como eu não estudo sábado e domingo, tinha revisões para sábado e para domingo, então acabou que acumulou tudo para hoje. E aí, como eu só separo, né, 1 hora de revisão para tudo, o que eu resolvi fazer? Amanhã eu olhei, né, eu tinha só, acho que eu tinha só 2 revisões para amanhã. Uma que já estava agendada e outra que é do que eu estudei hoje, né? Aí, o que eu fiz? Dessas 6 revisões que eu tinha hoje, eu fiz só 4. E aí eu joguei 2 para amanhã, deixei, né, aí atrasado para amanhã, para poder fazer com as outras 2. Então, fiz 4 hoje e aí amanhã eu faço mais 4. E aí, nas revisões, o que eu revisei hoje? Bom, eu tinha 2 revisões de direito administrativo, uma de português e uma de direito penal. Em administrativo, né, as 2 revisões são da Lei 8.112, só que uma revisão é de 30 dias, que foi assim que eu comecei a estudar a lei, né, foi lá das primeiras aulas, e a outra revisão foi de 7 dias, eu acho, que já é, né, do último conteúdo que eu estudei. Então, eu consegui, né, revisar o comecinho da lei e agora na parte que eu tô, né, que é ali mais ou menos na metade da lei. E aí, em português, eu fiz também a revisão de 30 dias. Hoje foi a primeira vez que eu fiz a revisão de 30 dias, que deu os 30 dias que foi quando eu comecei, né, a fazer a revisão desse jeito. Aí fiz a de português também de 30 dias. Em direito penal eu revisei os crimes contra a administração pública, né? E hoje eu estudei direito penal e aí eu comecei a estudar os crimes contra o patrimônio. Finalmente acabei essa parte de crimes contra a administração pública e aí agora eu comecei crimes contra o patrimônio. Eu não tô assistindo videoaula. Eu decidi que pelo menos nesse assunto eu não vou assistir porque são muitas videoaulas e eu não quero demorar muito, assim, ficar meses, né, nesse mesmo tópico, porque eu quero, assim, que dê tempo de eu conseguir ver o máximo de coisa possível antes de sair algum edital de algum concurso que eu vou fazer. Então, eu preferi, né, para essa matéria, por enquanto, não vou assistir videoaula. Aí, como que eu fiz? Eu li a lei seca e junto com a lei seca, li o PDF, né? Eu tenho um material aqui de PDF que ele tem bastante jurisprudência, e aí eu tô usando ele, né, esse material, e aí ao mesmo tempo lendo a lei seca, né? Então, o que eu faço? Eu primeiro leio a lei seca só, e aí depois eu leio o material, que aí tem os comentários, né, que aí vai complementando, né, o professor vai complementando o assunto, né? Aí eu fiz isso, e aí alimentei muito o Anki também, os artigos que eu estudei, eu não estudei muito, foram só aquela parte ali de furto, porque tem muitas qualificadoras, né? Então, eu estudei só isso hoje para poder focar nessa parte de qualificadora e nas penas, né? Porque dentro desse assunto de crimes contra o patrimônio, esse artigo 155 do furto, assim, é um dos que mais cobram, né? Furto, roubo. Então, eu preferi focar bastante nele, né? Para tentar pegar essas causas as qualificadoras, o furto privilegiado. E aí, gente, na hora que eu tava lendo a lei seca, eu percebi que teve uma alteração que eu ainda não sabia. E aí eu fui olhar, né, tem uma lei nova de semana passada, de 28 de julho de semana passada, agora, né, de 2025, que ela alterou, né, algumas penas no caso de roubo, e ela colocou lá umas novas qualificadoras. Acho que foram 2 novas qualificadoras. E aí, eu não sabia, né? Então, já acrescentei isso também no Anki, né? Aí no Anki eu joguei esses artigos, né, que eu estudei. E aí eu coloquei lá pra eu preencher, né? Pra poder ver se eu consigo ficar fresco na cabeça. Tanto as qualificadoras quanto as causas, né? As penas, né? Dessas qualificadoras. Então, assim, se você estuda, não importa a carreira, né? Carreira policial ou outra que caia a disciplina de direito penal e não sabe ainda, né, que tem que teve aí essa alteração, já fique sabendo então que tem aí nova alteração aí lá nesse assunto de furto, que tem aí umas novas qualificadoras, né, então já fique sabendo aí
É claro que assim, eles só podem cobrar também essas alterações para editais que forem publicados da data da publicação da lei em diante, né? Então, se você está estudando para algum concurso que o edital já foi publicado antes dessa data, né, de 28 de julho, não vai valer, né? Mas é bom a gente saber, né, justamente para as provas futuras. Aí ficou assim, ó, hoje eu fiz 3 horas e 51 líquidos e de questões, eu respondi 40 questões, acertei 33. Já tô pronta pra ir pra academia, tô passando protetor solar porque agora, né, tá na hora do almoço, então o sol tá quente. E como eu vou a pé, aí eu sempre passo. Por mais que seja aqui perto, mas, né, é bom passar. Mas eu já troquei de roupa. Já vesti e calcei o tênis. Estou só terminando aqui de passar o protetor. E aí vou lá. Eu sempre tento ir bem rapidinho, porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho que voltar logo pra continuar trabalhando. Então, eu vou correndo. Correndo assim, né, gente? Modo de falar. Mas... cadê a tampinha? Que a tampinha tá até acabando. Eu uso esse aqui, ó, da Princípio. E eu gosto dele porque ele é bem sequinho, sabe? Não fica aquela coisa oleosa, grudenta, porque minha pele já é muito oleosa. Se eu usar alguma coisa que fique mais oleosa ainda, aí não dá, né?
Oi, gente, hoje já é quinta-feira, agora já tá na hora do almoço e vou dizer aí pra vocês, contar pra vocês o que aconteceu nesses últimos dias. Bom, na terça-feira, ontem eu não estudei, né, ontem foi quarta-feira, eu não estudei, porque eu tive que trabalhar presencial. Não estudei, aí eu fui trabalhar o dia inteiro, né, não foi só no período da tarde, então não deu pra estudar. E na terça-feira eu estudei pouco, pouco assim, né? Eu tô fazendo 3 horas líquidas por dia, mas aí eu fiz 2 horas e 25 minutos, fiz um pouco menos, porque eu também tive que trabalhar presencial. Essa semana tá sendo uma semana no meu serviço a gente faz, né, uma vez ao ano, um evento presencial, como se fosse uma confraternização com todo mundo do time. E aí tá sendo nessa semana. Então tem pessoas que moram fora, né? E aí essas pessoas vêm pra cá e aí a gente aproveita pra poder, né, encontrar esse pessoal. Então, na terça-feira teve esse evento, né, que eu falei. E na quarta, ontem, né, foi trabalho presencial. Foi trabalho normal, só que presencial. E aí acaba que a gente acaba depois saindo, né, com o pessoal, se encontrando, pra poder conversar, né, fazer um happy hour ali. E aí ontem a gente fez isso. Então hoje, gente, eu estou super cansada. Eu quase que não estudei, porque realmente eu tava, assim, muito cansada. Eu não dormi tão tarde, eu dormi um pouquinho mais tarde. Quando eu fui dormir já era, assim, mais de 10 horas. Eu acho que já era quase 11 horas, pra falar a verdade. Então eu fiquei pensando assim, eu estudo ou não estudo amanhã? Fiquei pensando nessa dúvida. Só que como eu já não estudei ontem, e antes de ontem eu fiz menos tempo, aí eu falei, não, vou estudar. Às vezes eu penso assim, sabe, que eu não preciso também me cobrar tanto, porque eu não tô com o edital aberto e porque eu tenho estudado assim, né, direitinho, todos os dias. Vez ou outra eu acaba surgindo alguma coisa que aí acaba me atrapalhando, mas assim, 90% das vezes eu tô conseguindo, né, fazer, cumprir, né, com esse compromisso que eu tenho aí comigo mesmo de estudar. De estudar todo dia, né? Então, às vezes eu fico pensando, eu também não preciso me cobrar tanto, né? Não tô nem com o edital aberto, então não vou estudar. Só que aí eu paro e penso assim, não, eu acho que é aí que a gente acaba ganhando em cima de outras pessoas, né? Nessa disciplina mesmo, porque eu acho assim, que se eu começar a pensar desse jeito, não tô com o edital aberto, não preciso me cobrar tanto, se eu começar a pensar desse jeito, eu vou acabar relaxando. E então, assim, eu não sei como que vocês são, mas eu sou muito fácil pra me acomodar ao que é bom, né? Pra acostumar. Acho que todo mundo, né, gente? Todo mundo tem uma facilidade de se acostumar com o bom, com o conforto. Eu acho que se eu quebrar, né, ficar quebrando a minha rotina sempre, alguma hora eu acho que vai ficar mais difícil de seguir essa disciplina, porque não é fácil, né, a gente manter aí a disciplina de acordar cedo todo dia, de manter, né, assim, essa rotina não é fácil. Então, acho que quando já não é fácil seguir, então se fica quebrando muito, né, a rotina, aí se torna mais difícil ainda, né? Então, pensando nisso, eu tento não tentar ficar quebrando essa rotina. Acho que vocês estão me entendendo, né? Então, assim, por conta disso, aí acabou que eu estudei hoje, acordei, mas eu tô muito cansada mesmo, assim. Agora, no horário do almoço, né, eu não fui pra academia, porque eu falei assim, não, eu tô cansada, eu já estudei sem, né, ali na força da disciplina, sem ter um pingo de vontade. Tudo bem que a academia também não é uma coisa que me agrada, de falar que, eu vou quando eu tô com vontade, também é na disciplina. Então, só que aí como eu tô cansada, né, e treinar exige do nosso corpo, é uma coisa, é uma coisa ali que, né, vai exigir do meu corpo. Eu falei assim, não, pra academia eu não vou hoje não. E aí amanhã eu vou. Aí agora, né, estou aqui na hora do almoço. Tô trabalhando aqui do sofá, com o computador aqui, porque as minhas costas já estavam doendo, sentada ali naquela cadeira, gente. Tô aqui assistindo um podcast, tô trabalhando, né, tô com muito serviço, muita demanda. E aí eu tô trabalhando daqui, tô assistindo o podcast ali aquele Pode Passar, eu acho que vocês devem conhecer. Eu gosto muito de assistir esses podcasts, essas histórias, né, de pessoas que, assim, já trilharam, já passaram por esse caminho que a gente passa, né, como concurseiro. Histórias de aprovados, eu gosto muito de ver essas coisas, então coloquei aqui pra ver um
do Wanderson Mello, que é um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. E aí eu gosto muito, gente, assim, eu sou apaixonada de ficar assistindo esse tipo de podcast, né? Aí eu revezo, mas também eu não vejo isso o dia todo não, tá? Tá, gente, assim, às vezes eu vou ligar a televisão só depois do almoço, mas aí hoje, como eu tô dessa forma, né, que eu falei pra vocês, cansada, assim, meio assim, desanimada, aí eu coloquei pra dar uma motivada. E é isso, ai gente, eu tô tão cansada que eu não fiz nem almoço hoje, eu até tinha ali tirado uma comida pra poder fazer rapidinho, sabe? Mas aí eu pedi um lanche aqui no iFood, porque eu tô assim... A minha vontade, de verdade, é desligar tudo, deitar e dormir, passar o dia dormindo. Só que eu não posso, né? Eu trabalho, tenho muita coisa pra fazer. E a minha chefe tá de férias, então eu tenho mais serviço ainda, porque acaba, né, acumulando, né, as demandas, né? Uma pessoa a menos e, né, tem que trabalhar. Mas é isso, gente, só mesmo pra dizer, né, o porquê que eu não estudei esses dias, né? Mas hoje é quinta-feira, né? Hoje eu consegui estudar bonitinho, fiz tudo. Ah, gente, eu tô com um problema que se chama revisão acumulada. Como vocês sabem, né? Eu faço as minhas revisões, eu agendo elas no site do Aprovado, né? Tenho lá uma assinatura lá das revisões que eu consigo agendar elas por lá, e aí pra mim, assim, é super prático do que fazer por planilha, anotar em algum lugar, porque eu só entro, abro lá na página de revisão, né, vejo qual é a revisão que eu tenho lá do dia e faço. Só que quando eu comecei a fazer, depois que eu comecei a estudar, depois que passou a prova do SM, né, que eu voltei a estudar sem edital aberto, né, eu tinha começado primeiro vendo 2 matérias por dia. Aí depois de mais ou menos 1 ou 2 semanas, eu mudei e aí eu passei a ver só uma matéria por dia, porque como eu não tenho muito tempo, né, eu não estudo muitas horas ao dia, eu preferi, né, colocar uma matéria só por dia, mais as revisões, né, e porque aí eu conseguiria ter mais tempo pra poder ver a matéria. Só que aí, acaba que quanto mais matérias a gente estuda por dia, na hora de revisar, acumula mais. Porque como eu faço aquela revisão espaçada, né, que é a revisão de 1 dia, 7 dias, 30 dias e 120 dias, se hoje eu estudei, um exemplo, vamos supor que eu estude 3 matérias ao dia. Amanhã eu vou ter 3 revisões pra fazer, que é a revisão de 1 dia, certo? E aí, né, daqui a 7 dias eu vou ter essas 3 revisões de novo. Só que aí vai acumulando, né, com as outras matérias, porque como todos os dias eu vou estudando, acumula, né? Então, semana que vem eu vou ter as 3 revisões de 7 dias pra fazer, mais 3 revisões de 24 horas do dia anterior. Vocês estão me entendendo? Então, eu tô com algumas... só que assim, eu não tava fazendo 3 matérias, né? Eu tava fazendo 2. E aí depois eu passei pra uma, pensando também nisso. Porque eu fiquei pensando, gente, vai ter uma hora que vai estar muito acumulada as revisões. Então, se eu estudar só uma matéria por dia, além de eu conseguir ver melhor a matéria, né? Tendo ali mais tempo pra ver ela, na hora que eu for... Não vai acumular tanto as minhas revisões, né? E aí, só que aí agora, eu tô com algumas acumuladas dessas do começo, né? Que eu falei aí pra vocês, dos primeiros dias que eu comecei a revisar desse jeito. E que eu tava vendo 2 matérias por dia. Então, aí beleza. Aí quando você não estuda, aí acumula mais ainda. Então, como ontem eu não estudei, acumulou. Hoje, eu tava olhando aqui. Hoje eu fiz 4 revisões, mas tinha mais. Tinha mais 3 revisões. Ou seja, 7 revisões. Só que assim, é porque tem algumas que atrasou, né? Que é de ontem, acumulou e tal. E aí, pra amanhã... amanhã eu vou ter... Eu já tenho... Pra amanhã eu tenho 4. Então eu tenho 4 de amanhã mais 3 dessas de hoje, né? Que vão ficar pra amanhã. Vai dar 7. Porque o que acontece? Se eu for revisar tudo de uma vez, como eu separo 1 hora pra revisão, vai ser curtíssimo o tempo, não dá tempo de revisar nada, mal dá tempo de responder 1, 2 questões, né? E como eu tô usando, as revisões eu tô fazendo respondendo questões mais vendo Anki, também não pode ser muito pouco o tempo, né? Assim, não quero também gastar muito tempo, né? Gastar essa 1 hora de revisão em uma matéria só, mas também é complicado gastar em 1 hora revisar 7 matérias, não dá tempo de revisar direito, né? Por mais que às vezes, dentro dessas 7 revisões, provavelmente 2 ou 3 pode ser da mesma matéria, só que de pontos diferentes, né? De pedaços diferentes, né? Às vezes até acontece, já aconteceu comigo, assim, quando eu estudava antigamente, de estar com bastante revisão acumulada, só que ser assim, eu olhar
tá lá 4 matérias, 4 revisões da mesma matéria, e sendo que dessas revisões ali umas 2 era do mesmo assunto, né? Já aconteceu, mas não é sempre, né? Assim, é difícil acontecer isso. Enfim, gente, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou fazendo, né, no meu tempo, assim, as revisões, vou tentar deixar aí no máximo 4 por dia, e aí eu vou ficar jogando pro dia seguinte, né? Vai ter alguma hora aqui que vai diminuir. Aí quando diminuir as revisões, né, que eu tenho agendadas, aí eu vou conseguir, né, fechar e acabar com essas revisões aí atrasadas. Mas é isso, gente. Hoje eu estudei Direito Administrativo. Eu ainda tô, né, na Lei 8.112. Gente, eu tô, assim, demorando bastante. Muito mais do que eu esperava e queria. Mas não tem o que fazer, não tem como. Eu acho que mesmo se eu tivesse lendo as degravações, eu acho que mesmo assim eu iria demorar, sabe? Pra poder terminar essa lei. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vi da lei hoje. Ó, gente, só pra mostrar aqui, hoje eu vi essas aulas aqui, ó, a 11 e a 12, de um total de 18, são 18 no total. Aqui. Eu achei que eu fosse conseguir ver pelo menos umas 4, mas não deu, porque o professor ele falou bastante coisa, sabe? Foi muito assunto, então não dava pra só assistir rapidão, assim, né? Por mais que eu assista essas aulas dele que eu tô vendo na velocidade de 2.5, mas mesmo assim eu vou parando. E aqui na lei seca, ó, a lei, eu vi desse artigo aqui 104, do direito de petição, até passou aqui por essa parte aqui do regime disciplinar, né, dos deveres, das proibições e da acumulação e das responsabilidades. Então, eu vi até aqui, ó, até esse artigo 126A. Aqui, ó, foi muita coisa, sabe? E eu joguei muita coisa no Anki, assim, praticamente todos os artigos eu tô jogando no Anki, então demora, né? Mesmo assistindo acelerado, mesmo, apesar de ter sido 2 aulas, assim, ele deu muito assunto nessas 2 aulas, e demorou. Olhando aqui, acho que mais umas 2 vezes, acho que mais umas 2 vezes eu passando por essa disciplina que eu consigo terminar essa lei aqui, espero, né? Porque tô agoniada já. Gente, terminei de ver aqui agora o podcast que eu falei que eu tava assistindo, né? E, nossa, eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando eu vejo outras pessoas realizando sonhos, realizando suas conquistas, né? Conquistando suas coisas. E quando são coisas que eu também tô na luta querendo, parece que eu fico tão feliz que parece que é comigo, porque como é algo que eu também tô lutando, que eu também tô atrás, eu fico muito feliz. E eu tenho uma facilidade muito grande de chorar, de me emocionar, sabe? Vendo vídeos do povo, vendo as histórias. E assim, eu sei que tem muita gente aqui que assiste meus vídeos que fica muito feliz também. Que é assim também, né? Quando eu falei que eu... da vez que eu falei que eu fui convocada pro TAF do STM, teve muita gente que me deu parabéns, que ficou feliz por mim. Então, assim, eu sei que tem pessoas assim aqui. Mas eu fiquei tão feliz agora vendo esse podcast, vendo a história desse professor. Eu não conhecia ele. Na verdade, mentira, gente, pra não falar que eu não conhecia ele. Eu relembrei, porque agora no finalzinho, ele comentou que ele foi que ele deu uma vez uma reportagem, né, uma entrevista no jornal daqui de Brasília, né, no DFTV. E aí eu lembro que nesse dia eu tava assistindo, eu não sou de assistir jornal, mas por acaso nesse dia eu tava assistindo e aí eu reconheci, eu falei, foi o professor que eu vi no jornal.
Mas eu fiquei tão feliz porque ele contando a história dele, né? Se vocês depois. Eu não sei, assim, quem não conhece ainda, né? Eu acho que é o Anderson, eu falei Wanderson, né? Mas eu acho que é o Anderson Mello que fala, né? O nome dele. Eu não. Nem me atentei direito ali quando o pessoal tava chamando o nome dele. Mas ele é consultor legislativo, né, da Câmara dos Deputados, nesse último concurso que teve. E aí, ele tem um vídeo. Aí eu fui olhar no Instagram dele, né, porque eles estavam falando no podcast sobre o vídeo que tem, né, que gravaram ele na hora que ele tá olhando o resultado. E ele passou em primeiro lugar nesse concurso. E assim, gente, acho que todo mundo que estudou para concurso já deve ter ouvido falar, né, já deve ter escutado falar nesse cargo, né. Mas para quem não conhece, talvez pode ter alguém que não conheça, esse cargo de consultor legislativo é um dos cargos assim mais almejados, mais difíceis de passar, porque são poucas vagas, né? E é um concurso que acontece ali de 10 em 10 anos. E a remuneração é bem alta, é altíssima, ali na casa dos 40 mil. Então, o nível desse concurso não é um nível assim... para quem tá começando, né? É um nível ali pra quem já... Ele mesmo tava falando aqui no podcast que quando saiu a lista com o nome dos inscritos, né? Porque a FGV divulga a lista dos inscritos com o nome de todo mundo. Ele disse que olhando ali, ele reconheceu alguns nomes, pessoas ali que eram juízes, que era procurador, sabe? Pessoas que já eram concursadas em cargos, né? Super difíceis de passar. E aí, concorrendo com ele. E ele passou em primeiro lugar nesse concurso. Ele, inclusive, já era também concursado, já tinha passado no STJ, CLDF, em outros concursos muito bons também. Mas, enfim, gente, ele tem um vídeo, né, dele vendo lá, olhando o resultado. E aí eu fui olhar no Instagram dele, tá lá nos fixados. Gente, eu me emocionei. Eu chorei, assim, sabe? Assim, parece que, sei lá, sou eu, sabe? Eu me vejo muito, assim, quando eu vejo esses vídeos, assim, eu me imagino muito ali naquele lugar, porque eu tenho muita fé, né, de que minha hora vai chegar, não sei quando, não sei, mas eu tenho muita fé, e aí eu sempre, nossa, eu sempre fico assim, viro uma manteiga derretida quando eu olho esses tipos de vídeos, né, então, enfim, só pra mesmo falar pra vocês que, pra quem gosta de ver essas histórias também, e ainda não assistiu esse episódio do Pode Passar, pra pesquisar no YouTube, porque eu gostei muito, assim, eu sempre assisto, sempre, todos os episódios. Pra quem não viu, né, esse episódio foi o último agora, dessa semana, mas aí pra quem gosta de assistir, vale a pena. Eu sempre assisto todos, e esse, assim, foi um dos que eu mais gostei, assim, professor... Eu não conhecia, né, como eu falei aqui com vocês, mas achei ele super simpático, super simpático. E é isso, gente, só mesmo pra compartilhar aqui com vocês. É muito bom, né, ver essas histórias, elas nos motivam. A gente não tem que viver também na base da motivação, porque a gente não tem motivação o tempo todo, mas eu acho muito legal acompanhar, né, esse tipo de podcast. Dá um gás a mais, pelo menos pra mim, assim, sabe?
Finalmente, sexta-feira, graças a Deus. Essa semaninha foi bem, assim, caótica, bem diferente, né, do normal. Porque eu tive 2 dias que eu tive que trabalhar presencialmente e acabou que bagunçou bastante, né, na minha rotina. Mas, ok, né? Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui logo agora, porque eu tô enrolando, gente. Se eu não gravar agora, eu não vou gravar mais hoje, não. E eu quero postar esse vídeo, quero tentar soltar esse vídeo ainda hoje. Então eu tenho que gravar. Agora já tá na hora do almoço, né? Hoje de manhã eu estudei, fiz minhas revisões, eu tô com um monte de revisão acumulada. Mas eu coloquei, assim, na minha cabeça que eu vou fazer no máximo 4 revisões ao dia. Porque mais do que isso não rende, né? Não vale a pena, porque como eu faço 1 hora de revisão, se eu fizer mais que 4, não dá tempo de ver quase nada, de revisar quase nada. Então, assim, vai ser no máximo 4, e vai acumular mais ainda agora pro final de semana. Mas vai chegar uma hora que vai acalmar, porque semana que vem eu tenho menos, né? Eu tenho menos revisões agendadas, então eu vou conseguir... Eu espero, né, que eu consiga repor essas aí que estão atrasadas. Não pode deixar de fazer, né? Atrasar um pouco não tem problema, não pode deixar de fazer. Aí eu fiz 4, né? Deixa eu ver quais foram. Foram 2 de Constitucional e 2 de Informática. E hoje eu estudei Direito Processual Penal. Finalmente acabei o assunto de inquérito. E agora eu comecei a estudar provas. Deu pra assistir 3 videoaulas. Eu tenho, né, bastante coisas anotadas sobre esse assunto, mas tá bem, assim, espalhado. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse caderno aqui, eu tenho anotações de quando eu estudei a primeira vez esse assunto, no ano passado. Aí depois, eu fiz outras anotações nesse outro caderninho aqui pequeno que eu tenho. E aí, tem mais um caderno aqui, que tem algumas coisas também sobre esse assunto. E aí, eu até coloquei uns post-its ali, né, com algumas coisas que eu não tinha nos cadernos e que é importante. Eu ia até colocar no caderno, mas eu falei, não, vou pregar ali, que o professor falou que é muito importante saber disso, então, né, vou pregar ali que fica mais visível, né, mais fácil de ver. E foi isso, aí deu 3 horinhas líquidas, né, de estudos, e foi isso. Hoje tá muito corrido aqui no serviço, trabalhando. Muito corrido mesmo, eu tô com muita demanda, muita coisa pra fazer. E eu ainda peguei mais coisa pra fazer, sabe? Então, acaba que vai virando uma bola de neve. Porque vai acumulando e vai aparecendo coisas novas toda hora. Então, assim, tá bem puxado hoje. Mas vou aqui tentar conseguir fazer o máximo, né, até o final do dia. Ai, gente, eu quero compartilhar uma coisa, assim, eu tô muito feliz e muito ansiosa. Porque eu comprei um iPad, assim, há algum tempo, em alguns vídeos, faz um tempinho já, eu tinha até pedido sugestão de tablet, né, pra vocês. E aí muitos me sugeriram um tablet da Samsung, e algumas pessoas também falaram do iPad. Eu tenho um iPhone, né, assim, há anos, então eu gosto, né, dos produtos da Apple. E assim, eu particularmente, se eu podendo escolher, escolheria um iPad. Só que o iPad é mais caro, né, e não vem a caneta, igual o Samsung. E falam que o tablet da Samsung é muito bom. Então, eu tava, assim, pensando em comprar um Samsung. Só que, o que aconteceu? E eu não ia nem comprar por agora, eu tava, assim, né, pensando ainda, mais pra frente. Porque eu também acabei de trocar de celular, eu troquei meu celular recentemente, assim, recentemente tem uns 2 meses. Então, ainda, né, tava pagando ainda o celular e tal. Aí era um plano mais futuro, né? Aí, beleza. Só que meu pai, eu não moro com meu pai, né? Meu pai mora em outra cidade, em outro estado. E aí, ele ia viajar pros Estados Unidos com a esposa dele e as filhas dele, né? Minhas irmãs, por parte de pai. Eles iam viajar. E quando eu soube, eu pensei assim, bom, será que ele pode trazer um pra mim? Será que às vezes um iPad, né, ele comprando lá, sai muito mais barato, sai uma diferença muito grande? E aí, eu peguei e falei assim com ele, né? Falei, pai, eu vou tentar juntar o dinheiro pra poder ver se eu conseguir juntar, o senhor pode comprar pra mim? Aí ele falou, posso. Aí ele falou, só que aí ele falou bem assim, eu vou te ajudar então a comprar, vou te ajudar com a metade. Nossa, na hora que ele falou isso, eu falei, pronto. Eu não ia nem comprar ele, né? Por ser mais caro e tal, provavelmente iria ser o Samsung. Mas
já que ele falou que vai me ajudar, então vai ser ele, né? E aí fiz isso. Aí eu consegui, né, juntar, assim, ficou muito mais em conta. Lá na hora, na verdade, estava até mais caro do que o que eu tinha visto, porque também tem taxa, imposto, essas coisas, né? Então acabou que ficou até um pouquinho mais caro, mas aí ele inteirou lá, completou lá o valor. E aí saí no lucro, né? E ainda deu pra trazer a caneta, né? Porque a caneta não vem junto, né? Aí eu tinha até falado com ele depois, eu falei, pai, eu queria também a caneta e tal. Aí ele pegou e comprou os dois, né? O iPad e a caneta. Nossa, eu fiquei assim, muito feliz. E saiu bem mais em conta do que se fosse comprar aqui. Porque eu fui ver os valores, né? Comprando aqui no Brasil. E o iPad, só o iPad que eu pedi, que eu queria, né? Que era o 11 de 256 GB, tá quase 4 mil reais. E a caneta é uns R$ 1.000, a caneta original, né? É uns R$ 1.000, então ia dar aí uns 5 mil reais. Aí eu ia ficar bem puxado, né? E aí eu falei, eu nem lembro na verdade quanto que tava o Samsung, mas eu acho que é mais em conta do que isso. Também não é baratinho, mas pelo que eu vi vem com a caneta, né? Então já é uma coisa a menos. E aí acabou que ficou mais em conta, né? Ele gastou lá pouco mais de 3 mil dos dois. E então, assim, gente, nossa, pra mim foi um presente. Não considero nem tanto que foi eu que comprei, porque eu saí muito no lucro, né? E é isso. Aí ele chegou essa semana e aí ele mandou pra mim hoje, pelos correios. Eu tô até um pouco com medo, assim, eu fiquei até assim, receosa, com medo de dar alguma coisa, sei lá, dar algum estrago, alguma coisa, sabe? Aí eu até pedi pra ele botar algum seguro lá, né, contratar algum seguro dos correios ou colocar aquele aviso de recebimento, aquele adicional que tem dos correios que você entrega só pra pessoa mesmo, sabe? Que não, outra pessoa não pode receber, que eu fico pensando, já pensou se, sei lá, ele some com minhas coisas ou entrega na casa de outra pessoa? Não sei, fiquei morrendo de medo. Aí ele colocou lá um negócio de mão própria, aviso de mão própria, uma coisa assim, e mandou pelo Sedex, que é mais rápido, né? Aí só que aí, como hoje é sexta-feira, tá com a previsão pra chegar terça-feira, mas ele falou que o cara dos correios disse que chega ou amanhã ou na segunda. Aí eu vou aguardar, né? Tô esperando. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Mas tô muito ansiosa, gente, tô muito feliz. Já tava até olhando capinha, essas coisas. Quero comprar um suportezinho também, sabe? Pra poder usar ele aqui. Tipo, igual eu tenho um aqui do notebook, né? E é isso. Então foi isso, gente. Essa foi a minha semana. Assim, mais uma semana normal. Um pouco diferente, né? Porque acabou que eu não estudei um dia, né? Não deu, mas tá rendendo, né? Tá indo aos poucos, mas tá rendendo. Estou sem edital aberto. Eu me inscrevi pro CNU, né? Pra falar a verdade aí pra vocês. Só que assim, gente, o conteúdo do CNU, né? Vocês sabem que é um conteúdo que não dá pra aproveitar muita coisa. Quase nada, na verdade. Eu me inscrevi pro bloco 7, né? Se vocês vão fazer CNU, se vocês forem fazer, deixa aqui nos comentários pra eu saber também se alguém vai fazer, e principalmente do bloco 7. Porque, gente, eu confesso que eu tô assim, pensando se eu estudo ou não, né? Eu sei que faltam aí, a gente tá no mês 8, faltam 2 meses. Acho que exatamente 2 meses, não, exatamente não. Hoje é dia 8, acho que vai ser dia 5 do 10, né? A prova. Faltam menos de 2 meses. E aí eu tava pensando se eu estudava ou não. Porque eu tô sem edital aberto, mas pode sair ainda esse ano algum edital aí, né? Talvez saia PCDF pra gente de custódia, se sair eu vou fazer. E aí eu fiquei pensando, gente, será que... Porque também esse concurso virou lenda, né? Tá aí desde o ano retrasado, que é pra ele sair, não sai. E aí será, né? Aí saem os boatos de novo de que ele pode sair esse ano. Aí eu penso, será que sai ou não? Porque eu penso assim, que o CNU, ele também é uma oportunidade, né? Apesar dos conteúdos não serem conteúdos ali conciliáveis com outros concursos, eu acho que é uma oportunidade porque, como é muito diferente, não tem gente que tá estudando há muito tempo pra ele, né? Pega todo mundo de surpresa, né? Acho que tanto da primeira edição quanto agora. E ainda mais esse bloco que eu escolhi, o bloco 7, que é um cargo novo, né? Então não teve no ano passado esse cargo que eu vou fazer agora. E aí, ou seja, assim, tá todo mundo, né? Começou do mesmo nível. Tem pessoas que com certeza estão estudando ali, desde que o edital saiu, né? Mas quem, assim, mesmo que seja alguém que já estude há mais tempo para concurso, comparado com alguém que começou agora, não tem muita diferença, né? Não dá muita diferença, né? Porque são conteúdos, assim, muito diferentes, né? Não cai as coisas que as pessoas normalmente estudam.
Então eu tava pensando por esse lado. Eu também achei, assim, que foram poucos inscritos. Não que são poucos, né, na verdade, assim, foram, pelo que eu vi, acho que 54 mil pro bloco que eu me inscrevi, e são 250 vagas. Aí, tirando aí que pelo menos uns 20% falte, mais uns 20% vai fazer por fazer, a concorrência mesmo, né, vai ser menor. E porque ano passado, tiveram mais inscritos, né, então a concorrência estava bem maior. E aí, dessa vez, eu achei pouco, né? Não que seja pouco, mas vocês me entenderam, né? E aí, eu tava pensando se valeria a pena estudar pra esse concurso ou não. Aí, tô pensando ainda, confesso, né? Porque, como eu falei, eu não sei, né, se vai sair algum edital que eu vou fazer por agora. E aí, eu fico pensando, bom, se não sair, talvez, né, esses 2 meses, ou não sei, talvez até o último mês ali, se eu pegar pelo menos pra tentar dar uma estudada assim, meio que seja por cima, né? Será se dá pra conseguir passar? Será que dá pra conseguir tirar uma boa nota? Né? Assim, estudando certinho, mas não por muito tempo, né? Será que estudando ali por um mês é suficiente? Eu fico pensando, sabe? Eu sou muito, assim, a favor de que você, em um mês, não passa em prova. Assim, não passa saindo do zero, né? Sem base nenhuma, é muito difícil. Mas, não sei, sabe, tô nessa dúvida aí, se eu me esforço e tento estudar nesses últimos meses aí, nesses últimos 2, um mês, ou não, ou se eu vou mesmo, porque de qualquer forma eu vou fazer essa prova. Mas não sei, gente, eu fico pensando, é uma oportunidade, né? Será que o que eu faço? Tô muito na dúvida, porque eu sempre falo muito, assim, sobre a gente não ficar pulando de área em área, né? Focar ali numa área, estudar as matérias daquela área, e eu tô aqui querendo fazer o contrário, né? Querendo ser hipócrita, fazer o contrário do que eu falo e querendo fazer o CNU, que não tem nada a ver com as matérias com que eu estudo. Mas é isso, gente. Mas vocês me entendem, né? Então, assim, me diz aí, deixa nos comentários se você vai fazer o CNU ou não, qual bloco você vai fazer. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e não esquece de deixar um joinha, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.